Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje nós vamos fazer a nossa oração sobre um tema que pode parecer que não tem nada a ver com a nossa vida espiritual, num primeiro momento, né? Mas que rapidamente eu acho que nós vamos perceber que é um tema que tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Por quê? Porque é um tema que tem tudo a ver com a gente, né? Quer dizer, quem eu sou? É o tema dos temperamentos, né? Claro, tenho que tomar cuidado, né, de não transformar a meditação numa palestra, né? Então, esse daqui não é uma palestra sobre os temperamentos, porque tem várias entendidas aí no tema, várias experts no tema, e eu não sou expert no tema, né? Então, e estamos aqui, né, diante de Jesus no sacrário, justamente para a gente tentar fazer uma correlação, né? Quer dizer, da importância do conhecimento do meu temperamento, né? Ou em que medida o conhecimento do meu temperamento vai me ajudar a lutar para ser santo. É isso que importa, que seja uma ferramenta nesse autoconhecimento, conhecimento sobre o próprio temperamento, para me ajudar, para que esse conhecimento me ajude a ser santa. Reconheço que a meditação, se eu conseguir falar tudo que eu preparei, eu reconheço que vai ser uma meditação com muita informação. Então, não fiquem preocupados em anotar, né? Mas tentem falar com Deus. Enquanto eu estiver aqui falando um monte de coisa, tentem pensar assim, o que Deus me pede? Ao conhecer essas coisas, o que Deus me pede? Senhor, vamos lá, por onde que eu vou? Como que eu vou enfrentar esse tema? Então, os temperamentos. Primeiro, o que são? Então, os temperamentos são modos inatos do nosso ser, do nosso modo de ser. É algo constitutivo, é algo que, vamos dizer assim, a gente nasce com ele. E que ao longo da infância, da adolescência e do início da fase adulta, o nosso temperamento vai sendo lapidado, né? Afinal de contas, é esse processo de lapidação que dará origem à nossa personalidade, né? Não só, digamos assim, o temperamento é a matéria-prima, é o bloco de pedra que nós vamos ter que esculpir para encontrar uma imagem, para gerar uma imagem, a imagem que a gente quer ter, né? Falando em linguagem cristã, é a santidade, né? É uma baita luta para a gente limar, né? Para a gente cuidar, né? Da nossa estátua, digamos assim, da nossa alma, do nosso ser, né? Quem eu quero ser, né? Então, nesse sentido, os nossos temperamentos, eles não são, vamos dizer assim, não há temperamento bom e temperamento ruim. Olha, a gente nasce com um temperamento, a gente nasce com um modo de ser, né?
E esse modo de ser, então, em certo sentido, é bom, porque eu nasci com ele, então é o que eu tenho em mãos, é o que eu tenho em mãos para ser santo, é isso daqui, né? Então não adianta ficar se lastimando, hein? Ai, mas eu sou melancólica, né? Já vamos falar deles daqui a pouco, né? E acha que é o fim do mundo, é o pior, o meu temperamento é o pior do mundo. Claro, é o seu, né? Então todo mundo acha que o seu é o pior, né? Então é bom a gente dar um passo adiante e entender que não, pera lá, né? O meu temperamento é bom, né? Quer dizer, em si ele é bom, agora ele tem suas qualidades, seus defeitos, é o que vamos ver daqui a pouquinho. Todo temperamento tem qualidade, suas qualidades, seus pontos positivos, e todo temperamento tem os seus pontos negativos. Claro, Deus espera que nós saibamos trabalhar o nosso temperamento, o nosso modo de ser, para, através da aquisição de virtudes, ou da conquista das virtudes, né, para que, auxiliados pela graça de Deus, de fato, a gente possa melhorar o nosso coração, melhorar a nossa alma, melhorar o nosso modo de ser. São Tomás de Aquino, ele diz, né, a graça constrói sobre a natureza e não tira a liberdade, mas a aperfeiçoa. É disso que se trata, conhecer a nossa natureza para aperfeiçoá-la. Esse é o trabalho. E uma das ferramentas é o conhecimento próprio, o conhecimento sobre o nosso temperamento. Então, o estudo, né, dos caracteres, né, do nosso temperamento, ou das características de cada temperamento, reparem, ele não tem como objetivo, né, rotular as pessoas, ou enquadrar as pessoas, né, tipo assim, você é assim, você sempre vai ser assim, é um rótulo, né? Não, isso não, né? Mas ao estudarmos sobre o nosso temperamento, as características do nosso temperamento, o que a gente quer? A gente quer entender, né, quais são as tendências, né? Por onde vão as nossas tendências naturais e os nossos comportamentos e as nossas reações. Quer dizer, tudo isso, né, esse nosso mundo interior, esse nosso modo de ser, ele está inclinado para um lado, né? Então, conhecer essa inclinação é importante, para que a gente também não se surpreenda, né? Nossa, olha a reação que eu tive, como uma grande surpresa, né? Quer dizer, a pessoa que se conhece, que sabe qual é o seu temperamento, ela sabe quais são as tendências que ela tem, né? Ela não vai ter uma surpresa, olha a reação que eu tive, né? Nunca pensei que eu pudesse fazer tal coisa. Então faltava conhecimento próprio, né? Se você me disser que, né, que foi uma grande surpresa o que você fez, então... E olha, estou lembrando aqui de um sacerdote que dizia, né, que a criança, ela não tem conhecimento próprio nenhum, né? O adolescente começa a ter algum conhecimento próprio, né? E podemos dizer que uma pessoa que procura ir, né, se conhecendo bem, por volta dos 30 anos a tarefa está mais ou menos bem feita, né? Então, todas aqui ainda tem muito chão pela frente, né? Podemos ficar mais ou menos tranquilos, mas empenhados, né? Não tranquilos, acomodados, né? Empenhados em nos conhecermos, em saber muito bem isso daqui, né? Ok. Também não podemos conceder ao temperamento, ao nosso modo de ser, uma importância exagerada, né? Sobretudo naquilo que diz respeito à moralidade dos nossos atos, né? Porque os temperamentos, eles indicam uma tendência, mas os temperamentos, eles não substituem o quê? A liberdade. Os temperamentos nos mostram, o nosso modo de ser, ele nos diz quais são as nossas inclinações. Agora, a decisão é minha. Se eu vou seguir uma inclinação, se eu vou seguir uma tentação, se eu vou seguir uma inspiração de Deus, olha, a decisão é minha. Eu que tenho que aprender a, digamos assim, gerenciar, a coordenar tudo isso daqui. Olha, o que eu quero seguir, ou qual que é a decisão que eu quero tomar, né? Claro, se nós não lutássemos, aí sim, os temperamentos, eles iriam cristalizando de uma forma ruim. Por quê? Porque melhorar custa. E seguir as tendências equivocadas é mais fácil. Então, se a gente não lutasse, com certeza, a gente iria para baixo, né? A gente iria
cristalizando de um modo ruim, a gente iria consolidando um modo de ser não muito legal, digamos assim. E ao pensar nos temperamentos, para ajudar, né, no entendimento, né, dos temperamentos, a gente pode fazer uma pergunta, que é a seguinte: quais são as minhas reações diante de um estímulo? Mas quais são as nossas reações com dois parâmetros? Um primeiro parâmetro, a intensidade da nossa reação. E um segundo parâmetro, a duração no tempo, né? Duração da reação. Então, por exemplo, alguém falou mal de você pelas costas. Você ficou sabendo disso, porque uma outra amiga te contou, né? Qual a intensidade da reação? Então, tem gente que fica indignada, né? Uma alta intensidade, uma reação explosiva, tipo assim, que absurdo! Ela falou mal de mim, isso não pode, isso é absurdo. Intensidade 100, né? E tem aquela outra pessoa que a intensidade é 10, tipo assim, ah é? Nossa, que pena, né? Azar dela, falou mal de mim, né? Fazer o quê, né? Não consigo controlar a vida dos outros, né? E a pessoa, tá nem aí porque a outra falou, né? Então isso é intensidade. Agora tem a duração, né? Então, no primeiro caso, por exemplo, a pessoa pode ficar super chateada durante um mês. E demora um mês para perdoar, né? E a outra que não deu tanta importância, ela já perdoou na hora, né? Então eu estou dando os exemplos opostos, né? De alta intensidade e alta duração versus pouca intensidade e pouca duração. Então já falamos de dois temperamentos, porque é assim que os 4 temperamentos se formam, ou que a gente identifica, né? Então, mediante a resposta a essas duas perguntas, a esses dois parâmetros dessa pergunta, que a gente vai ter, então, uma alta intensidade e uma grande duração, é o temperamento chamado os coléricos, né? Agora, quando a intensidade é alta e a duração é pequena, são os sanguíneos. Sanguíneos esquecem as coisas rapidamente, não dão muita bola, perdoa fácil, mas sentem muito, né? Intensidade de reação. Depois, quem que sente pouco, mas que dura muito? Melancólicos. Melancólicos. E quem que não sente, no outro caso, né? Não sente quase nada e não dura quase nada? Os fleumáticos, né? Então aqui estão os quatro grandes temperamentos, né? Poderíamos falar de 8, 16, 32 temperamentos. Só que, claro, é tudo derivado disso daqui, né? Então, os 4 principais, né? Então, só para fazer uma correlação, porque minha preocupação sempre é o relógio, né? O olhinho aqui no relógio e o olhinho na meditação, né? Mas só para fazer uma correlação mais ou menos rápida com o outro método lá, o MBTI, né? Vocês já devem ter ouvido falar desse outro método de características ou caracteres ou tipologia, né, dos temperamentos, né? Vocês lembram daquelas quatro opções de letrinhas, que cada opção tem cada linha tem 2 colunas de opção, né? Quer dizer, E ou I, S ou N, T ou F, J ou P. Vocês se lembram? Então, vamos lá, rapidinho. O E é extroversão ou pessoa expressiva. O I é o contrário, a pessoa introvertida ou reservada. Isso aqui só de olhar a gente vê quem é expressivo e quem é reservado, hein, galera? Isso aqui é impressionante, hein? Ai, fantástico. Depois, S ou N, né? O S é a pessoa mais sensorial, mais observadora. O N é o intuitivo. Intuitivo, capta as coisas no ar, introspectivo, né? O T é o reflexivo, que pensa, que é mais objetivo, mais direto. E o contrário, o F, é o sentimento, a pessoa mais amistosa, né?
O J é o julgador ou o planificador, né? Tudo planejado, tudo certinho, né? E o P é a percepção, experimentador, jogo de cintura, né? Os contrários, né? Então, e pela combinação, né? Quer dizer, os 4 temperamentos básicos, né? Sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático, ele também são básicos para esses diferentes tipos de caracteres, né? E as características-chave que produzem esse quadro, né, dos 4 temperamentos é o seguinte: o SP, ele é o observador e o experimentador, que é o quê? Quem que é o SP? É o sanguíneo. É o sanguíneo. Quem que é o melancólico? É o SJ. S, observador, né, igual ao sanguíneo, só que é o contrário do sanguíneo na outra letrinha, é o planificador, né? SJ é o melancólico. Depois tem o colérico. Quem que é o colérico? NF, né? Introspectivo e amistoso, né? E o NT é o fleumático, né? Então essa é a correlação básica. Claro, o MBTI são 16, né? Estamos falando de 4 que são, digamos assim, é o tronco principal do qual saem os demais ramos, né? Ou ramificações, né? Então, o fleumático é o introspectivo e o objetivo, né? no sistema MBTI. Qual é o temperamento ideal? O dele. O de Jesus Cristo. Jesus tem temperamento ideal. Jesus, porque Jesus é perfeito Deus, Deus que se encarnou, é perfeito homem. Jesus é perfeito homem. Então a gente pode imaginar assim, que o temperamento perfeito é só o de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único modelo perfeito de todas as coisas. É o único que não tem defeito, é Jesus. Então a gente pode imaginar, claro, isso daqui é imaginação minha, tá? Mas eu acho que não está muito errado não. A gente pode imaginar que Jesus, ele pegou as qualidades dos 4, né? Ele pegou o lado bom dos 4, né? E deixou o lado ruim, né? Porque claro, ele é perfeito, né? Então vamos lá, do sanguíneo, a gente poderia dizer que Jesus pegou deles o quê? A simpatia, né? O seu grande coração e a sua vivacidade. Do melancólico também tem coisa boa, hein, gente? Do melancólico, Jesus deve ter pegado o quê? A profundidade, a reflexão, né? A delicadeza nos sentimentos. Jesus chorava, Jesus chorou, Jesus se emocionava, né? Não é um pecado chorar, né? E do colérico? Tem coisa boa no colérico? Tem, né? Então Jesus, ele pegou o que do colérico, né? A sua energia, né? Essa atividade inesgotável, tenacidade, e faz muito, é um trator o colérico, né? É um colérico bem conduzido, meu Deus do céu, o que não faz, né? E do fleumático? Ah não, do fleumático Jesus não pegou nada, pegou sim, né? O domínio de si, equanimidade, prudência e perseverança, né, no trabalho começado, né? Esses são os fleumáticos, né? Claro, a gente poderia falar bastante coisa sobre cada um dos temperamentos, né? Mas vamos deixar isso para outra ocasião, né? Ou para a palestra que alguma de vocês dará algum dia aqui no Farol, né? E vamos passar por uma parte aqui que é justamente essa correlação com a nossa vida espiritual, né? Como ou quais são os elementos que a gente precisa, que cada temperamento, que cada pessoa precisa estar atenta, né, para lapidar a sua personalidade, ou seja, para pegar o seu temperamento, que digamos assim, é a pedra bruta, eu tenho que lapidar isso daqui para virar um diamante, né, para virar uma joia, né? Então, o colérico, né? Olha, o colérico ele tem qualidades. Quais são as qualidades do colérico? A sua capacidade de trabalho, de atividade, de mover-se, né? O seu entendimento, né, agudo, uma vontade forte, uma capacidade de concentração, de constância, de magnanimidade, né, de generosidade. Esse é o colérico, né? Então, claro, o colérico, quando ele concebe algo, ele
coloca mãos à obra, né? Mãos à obra, vamos lá, vamos fazer acontecer, né? Ele não desiste diante das dificuldades, né? O colérico, ele também não é procrastinador, né? Então, só que, claro, como todo temperamento, né, tem suas dificuldades, né? Tem os seus defeitos, né? Então, o colérico, ele terá que escutar de Jesus aquela frase: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Talvez sejam esses os dois principais pontos de luta dos coléricos, né? Os coléricos, eles, como é que fala? Eles têm uma tendência a lidar com o mundo, né, com as pessoas, do seguinte modo, né? Ele pensa assim: olha, pelo menos, se essas pessoas, ou se essa situação fosse diferente, né, então, talvez eu fosse feliz, né? É complicado isso daqui, né? Claro, a febre de atividade que um colérico tem, né, e seu ardente desejo de conseguir aquilo que ele se propõe, muitas vezes faz que os coléricos pisem em cima dos outros, passa por cima dos outros e não percebem. Os coléricos, às vezes, eles não percebem que estão passando em cima dos outros, porque é tanta a força que eles têm, é tamanha a energia que eles têm, que eles não percebem que estão faltando a caridade, né, passando por cima dos outros, tratando às vezes os outros, inclusive com crueldade. E que interessante, né? O autoconhecimento, ele não é um ponto forte do colérico, por causa da soberba. O colérico se acha, né? É difícil. Bem, todo mundo se acha, em certo sentido, olha, defeito tem para tudo quanto é lado, né? Então, em certo sentido, aqui é vasos comunicantes, todo mundo tem um pouco de tudo, né? Se a gente for pensar bem. Claro que estamos resumindo e estamos dividindo a coisa em 4 gavetinhas, né? Poderíamos dividir em 16 ou 32 gavetas, então, estamos simplificando o tema, né? Mas, reparem, o colérico, ele tem essa dificuldade de perceber os seus defeitos, os efeitos negativos do seu modo de ser, né? Ele não percebe, ele joga a culpa nos outros, né? Os outros que não me entendem, os outros que não me acompanham, nossa, como é difícil, né? Trabalhar sozinho, né? É um pouco assim, colérico, né? Então, claro, como é que um colérico tem que educar o seu coração, né? Olha, os coléricos devem aprender a ser donos deles mesmos, a cultivar esse autoconhecimento, a desconfiar de si mesmo. Tem que aprender a desconfiar de si mesmo, né? Muito narizinho empinado, sabe, o colérico, né? Não, desconfia, cara, você não é tudo isso não, né? Devem procurar essa verdadeira humildade do coração, né? A se compadecerem dos mais fracos, a não humilharem as pessoas, a não atropelarem ninguém, né? A não agir com muita energia com as pessoas, porque isso magoa, isso machuca, né? Claro, apesar desse seu ímpeto irascível, né, do colérico, né, quando um colérico consegue moderar, né, pela virtude da caridade, pela virtude da humildade, nossa, o colérico pode alcançar uma santidade grande, né? Uma grande suavidade, doçura, claro, à base da luta, né? Claro, a alma colérica, a pessoa colérica precisa dar muita prioridade à oração, né? Precisa aprender a meditar, parar, né? Claro, a grande atividade do colérico dificulta-o a parar, a refletir, né? A pensar nas coisas, a considerar com Deus. Não, eu já sei a resposta. Não, você não sabe a resposta, fala com Deus, pensa um pouco, reflete, pede um conselho, né? Então tudo isso para o colérico vem muito bem, né? Olha, reparem que os coléricos, né, eles têm, por essa força toda, reparem, os grandes fundadores na Igreja Católica, né, são coléricos. Então, toda essa energia bem utilizada, olha, faz grandes coisas, né? Olha, São Jerônimo, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Sales, né? São José Maria Escrivá, grandes santos, grandes pessoas que tinham esse temperamento colérico, né? E os sanguíneos? Os sanguíneos. Olha, algumas das qualidades dos sanguíneos. Eles são fundamentalmente pessoas otimistas, né? Eles têm uma concepção mais serena da vida, eles têm ânimo para enfrentar as dificuldades,
eles confiam, têm esperança, né? Poxa, eles esperam, né? Confia que o resultado vai ser bom, né? Tem essa, sabe aquela pessoa positiva, né? Que dá gosto de estar do lado dela, né? Então são pessoas entusiastas, persuasivas, convincentes, amistosas, comunicativas e muito confiantes, né? Mas nem tudo é perfeito, né? Quais são os defeitos do sanguíneo? O que o sanguíneo tem que cuidar? Tem uma frase de Jesus que se aplica muito aos sanguíneos, que é a seguinte: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a gente já percebe que o sanguíneo é meio inconstante, né? É super bom coração, mas a inconstância é o sobrenome dos sanguíneos, né? Digamos assim, né? Ele é inconstante, né? Justamente porque as reações duram pouco, quer dizer, a coisa, né, tem um impacto, mas dura pouco, né? Sabe aquela pessoa que faz grandes propósitos, daqui 3 dias já esqueceu de todos eles? São sanguíneos, né? Tem bons propósitos, mas desistem facilmente, né? Essa superficialidade, essa inconstância, uma vontade fraca e caprichosa. Quer dizer, para aquilo que ele gosta, né? Mas para o que não gosta, difícil, viu? O sanguíneo precisa começar a aceitar mais a providência de Deus, sabe? Mais fé em Deus, mais fé na providência de Deus. E também tem que aceitar que, olha, o mundo não gira ao redor dele, não é ele que vai salvar o mundo, Jesus já salvou o mundo, né? Ele tem que aceitar que as coisas não precisam ter o dedo dele, né? Não, se eu não fizer esse treino, vai, né? Se eu não fizer parte dessa equipe, o trabalho não vai sair, né? Então o sanguíneo tem um pouco disso também, né? Não só o colérico, né? O sanguíneo também tem isso daqui, né? Aceitar, né, que ele não é imprescindível, né? Ele não é imprescindível. Olha, ajuda muito o sanguíneo pôr a sua vontade num plano de vida, né? Seguir um plano de vida, vamos lá, apostar na constância, na ordem, né? Tudo que para o sanguíneo custa, né? Falar de ordem para o sanguíneo custa, né? Falar de perseverança, constância, custa, né? Mas é o modo dele educar o quê? A vontade dele, para não ficar uma vontade caprichosa, né? Mas uma vontade firme, né? Sólida, né? Forte, né? Inconstância, grande inimigo ou inimiga do sanguíneo, né? Quer dizer, o sanguíneo é aquela pessoa que passa de um instante, né, que estava sorrindo, alegre, 10 minutos depois está chorando, né? Quer dizer, esses estados de ânimo parecem montanha-russa, né? É o sanguíneo, né? Grande intensidade, seja para cima, seja para baixo, e duração pequena, né? Então, está sorrindo, daqui a pouco está chorando, né? Quer dizer, e vice-versa, e assim vai alternando esses estados de ânimo, né? Então, na vida espiritual, por exemplo, o sanguíneo, ele se arrepende rapidamente pelos seus pecados, mas também fácil ele volta a cair, né? Porque dura pouco, aquele arrependimento, né? Dura pouco. Ele já esquece daqui a pouco que ele odeia o pecado e já, né, tende a gostar dele de novo, né? Então, essa luta, né, o sanguíneo precisa meditar, né? Mas sobre, olha, peraí, eu quero detestar o pecado, quer dizer, eu quero vencer a minha inconstância, eu preciso repassar isso daqui uma vez e outra. Olha, os sanguíneos são grandes inimigos do sacrifício, da abnegação, do esforço duro e constante. Quer dizer, no estudo, são os preguiçosos, né? Custa para o sanguíneo estudar. É uma preguiça que Deus me livre, né? Mas tem remédio, né? A gente pode, né, tentar adquirir essa virtude, né? Da laboriosidade, por exemplo, né? Do trabalho bem feito, né? Os sanguíneos são muito soltos também com relação à vista, aos sentidos externos, né? Ouvido, né? Gosta de uma fofoca, gosta de ficar xeretando a vida dos outros, né? Quer dizer, é sanguíneo, né? Essa impulsividade aí meio solta, né? Claro, um sanguíneo, se ele realmente aprende a amar a Deus, ele vai amá-lo fortemente, né? Com todo o seu coração, e poderá chegar a ser um santo de primeira categoria, né? Então, educar o sanguíneo, ou o sanguíneo tem que... Como é que ele se educa, né? Procurar canalizar, né, como todos os temperamentos, né, toda a sua força para fomentar as boas qualidades e arrancar ou reeducar os seus defeitos, né? Então, o sanguíneo, ele
lutará por canalizar a sua exuberante vida afetiva através de ideais nobres e elevados, né? Através de uma reflexão sobre aquilo que realmente vale a pena. Né? Olha, sanguíneo 100%, quem foram, né? São Pedro, né? São Pedro, ao mesmo tempo diz que ama Jesus, depois está lá traindo Jesus, né? Quer dizer, olha os altos e baixos, né? Olha a inconstância. Santo Agostinho também, né? Santo Agostinho, Santa Teresa e São Francisco Xavier, né? Alguns exemplos de santos que eram sanguíneos, né? Então essa luta tenaz contra os seus defeitos, é por aí que vai o remédio, digamos, para os sanguíneos. E essa luta contra a inconstância, né? Então tudo que é planejamento, ordem, é o que muito vai ajudar o sanguíneo a perseverar naquela luta que ele já enxergou que vale a pena, só que ele esquece rapidamente, né? Digamos assim. Depois, o melancólico. O melancólico, então vamos lá, características e qualidades do melancólico, né? Então os melancólicos são naturalmente inclinados à reflexão, a uma solidão, ao silêncio, à piedade, né? A uma vida interior rica, né? O coração do melancólico é enorme, é de uma grande riqueza sentimental, e aí onde está o seu maior tesouro, também está o seu maior inimigo, né? Pode, né, se esse afeto se desvirtua ou se perde o controle, passa a ser terrível, né? Quer dizer, um melancólico quando ama de verdade, e é difícil mudar os sentimentos, né? Sabe aquela pessoa que termina um namoro que amava apaixonadamente, 10 anos depois ainda está lembrando do ex, né? Quer dizer, terrível os melancólicos, né? Prefiro não olhar para ninguém. Né? Por quê? Porque as impressões se arraigam com profundidade nos melancólicos. Então, evitar que isso aconteça, nem sempre é fácil. Quero dizer, muitas vezes é difícil. Claro, os melancólicos, eles se compadecem facilmente das pessoas, né? Então, pensa numa pessoa que é bondosa, cuidadosa, benfeitora, né? Então, sei lá, muitas médicas, dentistas, terapeutas ocupacionais, cuidadoras, etc., são melancólicas, né? Porque tem essa veia, né, de cuidar do outro, né? Quer dizer, o melancólico quer cuidar da humanidade, né? Impressionante, né, o coração que tem, né? Só que, claro, a vontade dos melancólicos também segue, é uma vontade não muito forte, né? Segue o quê? A vicissitude das suas forças físicas, ou seja, muitas vezes a vontade é débil, ou quase zero, né? Quando está cansada, por exemplo, né? Agora, pelo contrário, quando ela desfruta de algo que ela faz, ou de saúde, né? Quer dizer, aí a vontade tá grande, forte, exuberante, né? Então, claro, é muito, digamos assim, refém dos seus estados de ânimo, o melancólico, né? Tem outra característica, já vou falar daqui a pouco, peraí. Também o melancólico, ele é mais sóbrio, né? A intensidade da reação é menor, então é mais sóbrio, né? Não sente tanto uma desordem emocional, passional, passional. Só que como é duradouro, é um perigo, que aos pouquinhos, né, o melancólico ele pode se tornar numa bomba relógio, né? E na hora que o melancólico explode, aí ele fica parecido com o colérico, né? Então, só que claro, o colérico explode rápido, o melancólico demora, mas na hora que explode também sai da frente, né? Sai de baixo, né? Pontos fracos do melancólico. Paciência, vamos tentar terminar a meditação em algum momento. Pontos fracos do melancólico. Ao contrário do sanguíneo e do colérico, o melancólico ele pensa assim: se eu fosse diferente, as coisas seriam melhores. Então, o melancólico ele tende a ter uma visão de si mesmo horrorosa. Eu não presto, eu não tenho solução, ninguém me ama, ninguém me quer, é impossível que alguém goste de mim, é impossível que eu faça algo bom.
Quer dizer, aqui vai estar um grande ponto de luta do melancólico, né? Da aceitação de si, né? De saber desfrutar das suas qualidades, de saber enxergar as suas qualidades, que são muitas, né? Então, quer dizer, o melancólico, ele fica muito dependente do que os outros pensam dele, né? Então, por isso que muitas vezes parece que o melancólico ele vai se aniquilando, mas não no sentido bom da palavra, é no sentido de que o melancólico ele tende, é uma tendência, hein, gente? Estou falando de tendências, não se esqueçam, ele tende a fazer tudo o que agrada aos outros, porque ele espera inconscientemente que ao agradar os outros vão amá-lo, mesmo ele sendo uma pessoa miserável, né? Então olha como que o melancólico sente, né? É um sentimento arraigado, né? Assim, profundo, né? Então ajuda muito, né? A batalha aqui com os melancólicos, com os queridos melancólicos, né? As queridas melancólicas, que elas adquiram, que essas pessoas adquiram essa capacidade de olhar para dentro de si e perceber, olha, isso é bom, isso é bonito, eu tenho qualidades. Quer dizer, Deus é meu Pai, Deus me ama, Deus me criou por amor, eu tenho um valor, né? Eu sou amada por Deus, né? Eu sou uma pessoa amada por Deus, né? E eu tenho minhas qualidades, Deus não me deu só defeitos, né? Então o melancólico precisa aprender, né? A olhar para as suas qualidades, e também precisam aprender a pegar mais leve consigo mesmo, né? A ter mais bom humor, a ter mais leveza, a levar as coisas mais na esportiva, né? Quer dizer, ao melancólico ajuda muito aquela virtude da eutrapelia, nome complicado para bom humor, alegria, brincadeira, bom humor. O melancólico precisa aprender a rir, né? Você já viu que melancólico não conta piada, né? Em geral, né? Não conta piada, né? Porque não acha graça na vida, né? Tudo é cinza, né? Então, não, vamos lá, né? Poxa, eu errei, tudo bem, errei, né? Levar na esportiva as coisas, sabe? É errando que se aprende, né? O melancólico não. Nossa, eu errei, é o fim do mundo, né? Quer dizer, é um negócio assim terrível, né? Dramático, né? Então, Chesterton, né? Tem ele que era um grande eutrapélico, né? Vivia bem essa virtude do bom humor. Chesterton dizia, né? A razão pela qual os anjos voam é que eles levam as coisas com leveza. É uma imagem, né? Um modo jocoso, brincalhão, né? De comentar que faz bem, né? Levar as coisas na esportiva, com bom humor, faz muito bem para a nossa alma, para o nosso coração. Tinha mais coisa para falar sobre os melancólicos, mas eu já estou abusando demais da paciência de todas e vamos tentar falar do fleumático para terminar a nossa meditação. Os fleumáticos, a propósito, coléricos e melancólicos. Não, deixa para lá, essa informação eu vou falar de memória, eu posso errar, deixa para outro dia. Então, fleumáticos, é pior que está aqui escrito, mas eu não vou pegar por causa do horário, deixa quieto. Fleumáticos, vamos seguir o roteiro. Fleumáticos. Os fleumáticos, eles têm uma grande virtude que é o equilíbrio, né? Equilíbrio, domínio próprio, reflexão. Qual que é o defeito, assim, talvez principal dos fleumáticos? São muito passivos. Demoram para sair do lugar, né? Eles não veem tanta importância no fazer, né? Já me deixa aqui no meu cantinho. Esse é o fleumático, né? Então os fleumáticos teriam que lembrar aquela frase do Evangelho, né? De Jesus, né? O reino dos céus se conquista à força, né? São os fortes que conquistam o reino dos céus. Então, os fleumáticos têm que valorizar um pouquinho mais o que? O esforço. O esforço por vencer a inércia, perseverar para chegar longe, né? Claro, o fleumático, ele precisa fomentar essas convicções profundas,
ele entender, né, por que precisa de um esforço metódico para alcançar um bem valioso, um bem custoso, né? Então, sair da inércia, né? O fleumático precisa dessa ajuda, né? Também, outro desafio dos fleumáticos, ele é justamente conectar a sua vida passional, né, o lado mais emotivo do fleumático, digamos assim, com os objetos de contemplação. Por exemplo, né, o fleumático não faz bem para ele pensar só na paixão de Cristo. Ele precisa tentar entrar na paixão de Cristo, né? Porque ele corre um sério risco de só considerar, como se fosse um objeto de estudo, e não trazer aquilo para a própria vida, né? Para que aquele conhecimento, digamos assim, transforme a própria vida. O fleumático tem essa dificuldade, ele fica satisfeito com o conhecimento, mas aquele conhecimento muitas vezes não produz uma mudança de vida, né? Ele não vê muito a necessidade. Estou falando da tendência, tá? A tendência é de não ver. Então, todo o esforço de, né, querer ver, né, querer prestar atenção, querer abraçar essa transformação. Isso é muito importante para os fleumáticos, né? Então, procurar o sentimento do divino amor, né, do amor de Deus dentro de si, né, olhar para esse amor de Deus dentro dele, né, alimentar, né, esse sentimento correto contra o pecado, né, a aversão pelo pecado, a tristeza profunda pelo pecado, né? Então tudo isso faz bem para o fleumático cultivar essas emoções no seu coração. Ele também deve tomar decisões firmes para sair da inércia, quer dizer, eu vou fazer tal. O fleumático, ele até tem inspirações, mas ele não, sabe, a pessoa que tem uma inércia, que não vai, ele até capta algo, mas, tá bom, algum dia eu faço isso. Não, querido fleumático, vamos, é para já, vamos batalhar isso daqui. Então, é treinar a vontade, né? Treinar a vontade para superar essa tendência a ficar satisfeito com as boas intenções, né? Com aquilo que poderia ser, mas que talvez seja algum dia. Não, vamos lá, né? Então vamos terminando, já passamos bastante do tempo, né? Peço perdão pelo exagero, pelo excesso aqui de tempo, né? E agradeço pela paciência de todas, né? Mas vamos terminando então olhando para Jesus, que é o nosso modelo perfeito, e olhando para Nossa Senhora, né? Que é a nossa mãe que também é bastante perfeita, né? Imaculada, santíssima, puríssima. Claro, a perfeição de Nossa Senhora não é igual à perfeição de Jesus, porque Jesus é Deus, né? Perfeito Deus, perfeito homem. Mas Nossa Senhora, né, dentro, né, do panorama humano, ela é perfeita. É a criatura mais santa, mais perfeita que saiu das mãos de Deus, né? Então a gente pede a Nossa Senhora essa ajuda tão necessária, né? Mãe, me ajuda a me parecer mais com Jesus, me ajuda a perceber quais são os defeitos do meu temperamento, do meu modo de ser, quais são essas minhas tendências não muito adequadas, né? As tendências desordenadas do meu modo de ser, né? Contra as quais eu preciso lutar, né? Com a ajuda de Nossa Senhora, né? Nós vamos nos parecendo, e com a graça de Deus, obviamente, né? Nós vamos lutando, né? E queremos lutar para alcançar essa santidade que Deus nos pede, para nós nos parecermos cada vez mais com Jesus Cristo, que é o único modelo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.